A C Camargo apresenta Cuidados Paliativos para Todos, a nova temporada do podcast Conversas Sinceras, agora também em vídeo. Quantos lutos será que existem a partir do momento do diagnóstico de uma doença grave? O luto, ele se apresenta em vários momentos. O luto de quem tem acesso aos cuidados paliativos é diferente? Foi a morte de uma possibilidade de cura. E é importante que quem está em volta não julgue. Houve um rompimento daquele mundo, daquela vida que ele tinha. É a tradução do amor mais puro que existia em vida e que agora segue existindo no luto. Incluindo choque, negação, tristeza, raiva e culpa. É a quebra do mundo como a gente conhecia, ou sonhava, ou tinha expectativa. O sentimento de ser grato pode acalmar a dor. Os familiares de pacientes que estão em cuidados paliativos tendem a viver melhor. Esses pais podem lamentar a perda das expectativas e sonhos que tinham para o futuro do seu filho. Esse luto antecipado, além de não ter uma morte concreta, ele traz muitas camadas embutidas. Assim como a perda da ideia de uma vida normal, entre aspas. Quando a gente olha para isso, fica mais fácil renascer. Desembarcando agora no 6º e último episódio da série Cuidados Paliativos para Todos, uma iniciativa do Movimento Infinito com coprodução do Instituto Ana Michele Soares, apoio do Quebrando Tabu e da Frente Paliativistas. E também um agradecimento especial ao Instituto Olga Rabinovich, que segue aqui nos apoiando sempre. Eu sou Tom Almeida. E eu, Juliana Dantas, nós dois somos comunicadores, chegamos até aqui com o desejo de informar e acolher. A gente acredita em informação e acolhimento como instrumentos de mudanças social e política. Nós passamos pela perda, pelo processo de adoecimento de muitos dos nossos amores, a gente foi virando a nossa carreira pelos cuidados paliativos, em prol dos cuidados paliativos. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Neste 6º e último episódio, vamos falar sobre luto. Talvez você ache estranho ou fora de contexto, mas você vai entender e vai ver o quanto que faz sentido. Quantos lutos será que existem a partir do momento do diagnóstico de uma doença grave? Quem tem esses lutos? O luto de quem tem acesso aos cuidados paliativos é diferente? É sobre isso e muito mais que a gente vai falar a partir de agora. E antes de mais nada, se você estiver atravessando um luto, nosso abraço, nosso acolhimento, a gente vê a sua dor, a gente sente muito pelo que você está passando. A gente está acostumado a pensar em luto só diante de uma morte concreta, mas muitas vezes ele aparece bem antes, naquele momento do diagnóstico de uma doença grave. Quero trazer um exemplo, tá? Trazendo um pouco do meu primo, que eu já venho trazendo aqui sempre nas nossas conversas. Eu lembro como que ele ficou sabendo do que ele estava vendo alguma coisa desafiadora. Foi uma manhã que ele acordou e ele foi olhar no espelho, lavar o rosto, e ele estava totalmente amarelo. Ali, naquele momento, depois ele me contando, ele entendeu, falou, tem alguma coisa muito grave acontecendo comigo. Então, naquele momento, a vida como ela era, Dudu, naquele momento, naquela manhã, lavando o rosto, ela já deixou de existir, exatamente daquela forma. Naquele momento, ele já entendeu que tinha alguma coisa séria acontecendo. O diagnóstico concreto de saber exatamente o que ele tinha demorou em torno de 6 meses, mas naquele momento houve um rompimento daquele mundo, daquela vida que ele tinha. Era uma questão no fígado, né? Por isso ele estava amarelo. Então, eu acho que tem por isso também essa questão de tentar trazer essa visão de que o luto ele se apresenta em vários momentos, até nesse momento do diagnóstico. Ele é só o primeiro de muitos, né? O Du, por exemplo, a gente poderia enumerar vários, mas quais te marcaram mais? Eu acho que teve um outro também bastante importante, né? Que nem no episódio passado a gente falou sobre decisões importantes, né? Teve uma que foi sobre o transplante, de entrar numa fila de transplante. Então, ele ainda não tinha tido um diagnóstico de câncer, ele tinha uma doença que era possível de fazer um transplante. E é uma fila de transplante do fígado bastante longa, né? Diferente de outros órgãos, alguns demoram mais, outros menos, e do fígado era uma fila bastante longa. Mas ele, sabendo do desafio e do risco, mas ele falou do tempo, né, de espera, ele entrou nessa fila. E em um determinado momento, daí ele recebeu o diagnóstico que a doença tinha evoluído para um câncer. Então, ele teve que desistir, ele teve que sair, não desistir, mas ele teve que sair dessa fila. Então, ou seja, ali aquele momento foi a morte de uma possibilidade de cura. Então, para ele poder voltar
para aquela fila, ele teria que se curar do câncer, passar por todo o período de remissão, que são 3, 5 anos, depende do tipo de pessoa e do câncer, para depois voltar para uma fila que era longa. Então, ou seja, aquela possibilidade havia morrido. Então, tinha um luto dessa possibilidade, dessa Uhum. chance. A gente falou em algum episódio anterior sobre o que foi o momento em que ele precisava de ajuda para tomar banho. O luto da autonomia, a morte da Morte da autonomia. autonomia. Então, é o luto de que eu vou precisar de ajuda. A Ana Mi tem um post lindo sobre isso, falando sobre autonomia. Quando ela estava na fase, né, nos últimos meses da vida dela, ela estava com a autonomia bastante complicada, né, a locomoção. Então, ela precisou de cadeira de roda, ela precisava de auxílio no banho, etc. E ela escreveu sobre isso, né? Então, ou seja, é um luto, é uma morte, é um rompimento, e muitas vezes essa autonomia, liberdade, é o que nos constitui, tipo, nos identificamos daquela forma. E daí, o que seremos a partir disso? E é legal a gente trazer o conceito de luto, porque todos nós, de alguma maneira, vivemos ou viveremos, né? Mas nem sempre a gente tem claro o que que é isso, né? Então, é a quebra do mundo como a gente conhecia, ou sonhava, ou tinha expectativa, né? Aquilo que você falou, o Du tinha a expectativa de conseguir o transplante. Foi quebrada, né? E eu entendi muito o luto quando eu entendi a palavra vínculo, Sim. de como o luto mora no vínculo, no rompimento de um vínculo importante, né? Ou de uma determinada dinâmica, de uma determinada relação, né? É curioso a gente observar como o luto se desenha antes da morte concreta, tanto para pacientes quanto para familiares. Então, quantas vezes a gente não vê alguém que cuida de alguém com Alzheimer e fala: eu estou perdendo minha mãe aos poucos, eu estou perdendo meu pai aos poucos, todo dia é essa sensação. Então, eu aprendi, né, me embrenhando aí nas questões de luto, que isso chama luto antecipatório. E eu acho que quando a gente sistematiza, dá nome para o que a gente está sentindo, a gente consegue ter mais clareza e até se permitir mais, né, de viver tudo aquilo. Não, é super importante, porque daí eu já ouvi várias pessoas, quando a gente traz isso, os nomes, e traz, nomeia e valida, daí a pessoa fala, então isso que eu estou passando é normal. Então isso que eu estou sentindo tem um nome. Então isso também coloca a pessoa, faz com que ela se organize naquele tempo e espaço do que ela está vivendo. Você viveu, né, as experiências desse... Como é que foi essa experiência de ver o seu pai, a sua avó, nessa fase final de vida? Você sabia que você estava vivendo um luto? Eu chamava de luto em vida. Aí só depois que eu fui me embrenhar nesse universo que eu entendi que tinha um nome, mas eu chamava de luto em vida. Mas eu acho que Na faz prática, sentido. né? Então, meu pai e minha avó, eles passaram longos períodos adoecidos. Muitas vezes eu tinha rompantes quando eu não estava perto, então se meu celular tocava, já dava aquele susto, tudo se desorganizava no meu corpo. É a notícia ruim que está chegando. É agora. É agora. E às vezes minha mãe só queria que eu passasse na padaria para comprar pão. E aí isso também desorganizava a nossa relação. Sim. Porque eu falava: "Não Não me faça liga. isso. Se você me ligar, eu acho que o mundo acabou". Na época eu trabalhava em rádio, tinha muito medo de estar no ar e descobrir que meu pai morreu. Enfim, eu ficava simulando na minha cabeça todos os cenários para eu pensar em como é que eu ia reagir àquela situação. E tinha uma sensação muito ruim cada vez que meu pai ou minha avó entravam em algum procedimento, uma cirurgia necessária. Por exemplo, meu pai resolveu ter apendicite com 80 e tantos anos, né? Achou que era adolescente e não era eletiva, tinha que fazer. E aí, cada vez que eles entravam numa cirurgia, então não me entendam mal, eu ficava pensando: se eles morrerem agora, pelo menos eu tô aqui mais ou menos preparada. Eu me peguei desejando. Não que eles morressem, mas já que eles estavam muito perto da terminalidade, será que assim a gente já tá aqui no hospital, a gente já, né? Então, assim, muitos sintomas de ansiedade. Diante da minha família, eu adotava um papel social mais forte, mas quando eu chegava em casa, o Desmoronava. meu então marido, eu desmoronava, eu chorava, era ali que eu conseguia, né? E um ano depois eu fui atrás de uma psiquiatra pela primeira vez e eu tive meu diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Então, não dá para dizer
que isso não compôs, né? Total, total. E aí muitos estudos mostram que os familiares de pacientes que estão em cuidados paliativos tendem a viver melhor. Tendem, não é Sim. obrigatório, a experiência é de cada um. Tendem a viver melhor, lidando melhor com esse luto antecipatório, também com o luto pós-morte. Exatamente, e assistido Uhum. por uma equipe multidisciplinar que está te vendo, né? Então, quando eu tive o privilégio de ter acesso aos cuidados paliativos, primeiro veio o alívio, em seguida veio um desespero de ver que só eu e uma meia dúzia Sim. estão com acesso. Não é justo, né? E aí eu penso muito nos cuidados paliativos como um polimento, né? Então vamos pensar que a gente tem um núcleo maciço de dor, que é o adoecimento, a possibilidade de morte, e várias arestas pontiagudas, prateadas, saindo desse núcleo maciço de dor, uma bola. E eu sinto que os cuidados paliativos, eles vêm lixando essas Uhum. pontas, Uhum. essas arestas, Uhum. de forma a minimizar ou mesmo zerar essa dor, de modo que você tenha o luxo, praticamente, de sentir só a dor que é essencial, obrigatória, intrínseca à condição de ver alguém que você ama adoecido, de ver alguém que você ama morrer. E aí é isso que a gente vem falando, tem muita gente sofrendo à toa. Uhum. É um sofrimento que me dá aflição de ver, porque eu sei que já tem saída, né? Exatamente. Então eu entendo que meu luto foi e é saudável por causa dos cuidados paliativos, e entendo que eu transformei o meu luto em ação, assim como você, a Sim. partir da perda dos seus amores, porque tive esse acesso. Ao longo desses episódios, a gente falou bastante sobre a dinâmica de um triângulo que se forma entre paciente, familiar e profissional de saúde. O luto, as perdas, as dores impactam. As narrativas que contamos nos ajudam na elaboração do luto. Quando uma mãe conta que, apesar do diagnóstico, a sua filha está sendo bem cuidada, ela tem um repertório mais completo para elaborar o luto do processo de adoecimento. Muitos rompimentos já aconteceram, porém a excelência no cuidado traz conforto. Por exemplo, o marido, quando fala sobre a dignidade do cuidado, de quando a sua esposa foi cuidada até o fim. Tem um elemento de paz que vai ajudá-lo na elaboração. O sentimento de ser grato pode acalmar a dor. Familiares que tiveram acesso a cuidados paliativos, como a Ju falou, tendem a viver um luto mais saudável. E é interessante também observar que esse luto antecipado de quem cuida de alguém com uma demência, com Alzheimer, uma doença progressiva, ele vem em várias camadas. Por exemplo, a dor física. Se essa pessoa é a responsável por carregar ou tirar da cama uma pessoa que perdeu a autonomia, ela vai ter dor física. Além da dor emocional de estar vendo aquela pessoa partir aos poucos. Talvez uma dor financeira, que não é menor, né? Por causa de repente, largou o trabalho e está com menos fonte de renda. Então, esse luto antecipado, além de não ter uma morte concreta, ele traz muitas camadas embutidas aí no que a gente atravessa, né? Eu acho que, inclusive, nesse exemplo específico, tem a questão do... Por exemplo, essa pessoa teve que parar de trabalhar. Uhum, Então, tem um luto daquele papel social que ela ocupava. também. Então, ou seja, ela também tem que lidar, então, que faz presente. Então, muitos cuidadores, eles têm que deixar o trabalho para cuidar dessa pessoa. Então, tem o luto antecipatório do que vem acontecendo com aquela doença, mas tem o luto da vida que eles tinham, como um casal. Então, como era aquela nossa vida, mas também como ela vai vir a ser. Então, o luto está presente. E ampliando ainda, né, tentando trazer outros cenários, o luto, por exemplo, dos pais que têm um filho com uma condição especial, ele pode ser profundo e multifacetado. Eles podem passar por uma série de emoções, incluindo choque, negação, tristeza, raiva e culpa. Esses pais podem lamentar a perda das expectativas e sonhos que tinham para o futuro do seu filho, assim como a perda da ideia de uma vida normal, entre aspas. Além disso, podem sentir preocupações sobre como cuidar do filho e sobre o impacto da condição especial na família como um todo. O processo de luto pode ser longo e desafiador, mas com o tempo muitos pais encontram maneiras de se adaptar à nova realidade e encontrar significado e alegria no relacionamento com seu filho. É fundamental que os familiares saibam que o que estão sentindo tem um nome. É fundamental que esses sentimentos sejam validados. Busquem apoio emocional e recursos para lidar com o luto durante esse processo.
seja por meio de grupos de apoio, terapia individual ou outras formas de suporte. E é importante que quem está em volta não julgue, porque às vezes fica parecendo que esses pais são horríveis, porque eles não estão conseguindo lidar, Um preferiam um filho. processo. É um processo, é a quebra de uma expectativa, é um rearranjo de como a vida você imaginou que seria e como ela de fato vai ser. E tem muito do renascimento também da pessoa enlutada, que eu Uhum. acho bonito, né? A gente sempre fala do modelo do processo dual, que eu não vou teorizar aqui, mas que basicamente o luto é um pêndulo que a gente oscila entre manifestações de perda, então a gente vai ficar mais recluso, vai chorar, vai ver fotos, e orientações para restauração. Então, eu vou viajar sim, eu vou voltar para o trabalho, eu vou levantar, vou caminhar no parque. Então, o luto não é só a manifestação de tristeza ou só a manifestação de reconstrução. O luto mora nesses dois lugares de maneira pendular. E Uhum. quando a gente olha para isso, também fica mais fácil renascer. Não é superar, essa palavra não existe para o luto, mas a gente consegue renascer. E a gente acabou de tirar do forno uma análise com base em milhares de comentários dos nossos seguidores, @infinito.etc, no Instagram. Essa análise foi feita a partir da experiência de pessoas enlutadas em datas comemorativas. Então, Natal, Ano Novo, Páscoa, quando você está em luto sem aquela pessoa, tem uma cadeira vazia Uhum. ali, né? E, poxa, quanta coisa Sim. linda, quanta coisa doída e linda. Uhum. É a tradução do amor mais puro que Linda. existia em vida e que agora segue existindo no luto. Esse é o renascimento, esse é o trabalho da pessoa enlutada, Uhum. né? É se descobrir como olha para o mundo sem aquela pessoa que estava ao lado dela, né? E tem algumas frases que me marcaram muito e também que representam, né, a dor daquela pessoa, mas como ela está nomeando a dor e a forma, organizando. A gente vê bastante isso no Infinito nos comentários. Quando alguém Uhum. diz alguma coisa, ela fala: Nossa, como eu me vejo representada. Você conseguiu colocar em palavras aquilo que eu estava sentindo, né? Então tem uma que fala assim: O futuro até está ali, mas não será igual ao que eu imaginava. É muito doloroso porque a gente escolhe um caminho, mas a vida te joga para outro. Eu gostei de várias aqui também, mas separei uma para a gente ler. Vivemos um luto diferente aqui em casa, um diagnóstico de doença rara na nossa filha de 7 anos. Não é morte, mas é um processo de luto que estamos vivenciando, aquilo que a gente estava falando, né? Uhum. Então, o principal aqui, eu acho que é ver esse amor sendo bem cuidado, né? A gente tendo visto o nosso amor bem cuidado em vida e também na partida ou no adoecimento, para assegurar uma carga de dignidade, que isso ninguém nunca vai tirar de você. Eu vi minha avó morrer com dignidade, meu pai morrer com dignidade. Isso faz toda a diferença Uhum. Uhum. para o meu luto, eu Uhum. entendo assim, né? E ao passo que, se ficam dúvidas ou visões que você não gostaria de ter tido, meu irmão não deveria ter sido entubado, a minha última lembrança dele é ele roxo, inchado. Tinha razão de ser aquilo naquele momento, né? Se ficam essas dúvidas, a culpa de que talvez as coisas pudessem ter sido diferentes, de que houve um sofrimento maior do que o necessário, pode causar até dores maiores do que a própria perda, né. Exatamente. No episódio, eu acho que o anterior, eu falei sobre a Casa Lavanda, de um projeto do Instituto Ana Michele Soares. Queria reforçar que lá nós temos grupos de apoio para pacientes e familiares, que são coordenados pelos pacientes e familiares com profissionais voluntários. E no Infinito, a gente também tem um grupo grande no WhatsApp de enlutados. Então, várias conversas importantes acontecem por lá. É demais a gente perceber que a gente tem essa confiança das pessoas, né, que elas se sentem seguras, a gente se sente cumprindo o nosso Uhum. papel, né, e queremos mais, né. Para a gente finalizar essa nossa conversa nesse bloco, eu queria trazer um elemento que muitas vezes é abafado, que é o luto do profissional de saúde. É super importante isso. Uhum. Porque para cuidar, você tem que fazer um exercício de criar vínculos. Uhum. Para cuidar de verdade, né, você Uhum. tem que criar vínculos.
E por mais habituadas que essas pessoas estejam a ver pessoas adoecidas, a ver pessoas que vão morrer ou que morrem, perder é difícil. Então, antes de serem profissionais de saúde, essas pessoas são seres humanos. Parece óbvio, mas às vezes Uhum. a gente esquece. Parece que eles estão habituados a tudo e que toca o barco. E não é bem assim, né? Então, o cuidado também precisa ser direcionado para as equipes de saúde, para quem está no front Aham. ali cuidando dos pacientes e dos familiares. Então, uma equipe em sofrimento não consegue atingir todo o potencial que poderia para acolher os pacientes. Então, o luto dos profissionais de saúde é muito válido e precisa ser visto. Você me fez lembrar agora, Ju, eu trouxe aqui, né, no nosso cenário a minha biblioteca, aqui, meus principais livros Uhum. relacionados ao tema e tudo mais. E tem um livro que está aqui que chama Beira do Abismo, que é Hum. da John Halifax, que ela fala justamente sobre isso, essa relação não só de profissionais de saúde, mas pessoas que vivem nessa limite de cuidar da dor humana. Então, assim, a beira do abismo, saber qual o seu limite de realmente se entregar, mas sem que você caia nessa dor. Então, como é que você se mantém saudável sem cair naquela dor? Entender que é a sua dor, eu posso que é o conceito da compaixão, né? Eu vejo a sua dor e eu ajo em relação a isso, mas eu entendo que ela é sua, que eu não posso ultrapassar isso para eu não causar sofrimento para mim, nem para outra pessoa. Então já fica uma dica, o Uhum. livro A Beira do Abismo. Linha tênue, Uhum, mas que a gente pode trabalhar pelo equilíbrio, né? exatamente. No quadro Aqui Ainda é Assim, a gente tem buscado ouvir pessoas que não têm acesso aos cuidados paliativos e fomos também em busca de respostas especializadas para pessoas que não têm acesso aos cuidados paliativos na sua cidade, no seu hospital, na sua clínica, para que a gente não aceite que o sofrimento é natural, que ele pode ser minimizado ou até mesmo zerado. Neste bloco, ao longo dos 6 episódios da nossa série, ouvimos a análise gabaritada de profissionais que integram a Frente Paliativistas, que luta pela igualdade de acesso aos cuidados paliativos no Brasil e já conquistou uma série de avanços em políticas públicas. Então vamos a essa pergunta que é do Atílio. Ele fala: eu tô com muito medo. Medo é uma palavra que aparece muito. Muito. Os médicos começaram a dar morfina para o meu marido. Isso quer dizer que ele está morrendo? Quem vai falar com a gente agora a respeito é a enfermeira paliativista Inês Maria Correia. Olha, Satílio, não. O médico, quando prescreve a morfina, ele não pensa que o paciente está morrendo, ele pensa que o paciente está precisando do remédio, pela indicação que o remédio tem, tá? A gente não tem controle sobre estar morrendo ou não. A gente não tem controle sobre quando isso vai acontecer, mas a gente tem controle sobre essa qualidade até esse dia. E ele viu que está com sintomas que precisa de morfina. Morfina é bom para falta de ar, morfina é bom para dor. O que é necessário pensar tem uma doença que causa dor ou falta de ar e tem indicação de morfina, vamos tomar morfina. Porque o importante é não ficar com sofrimento, não com esse desconforto. Porque, assim, dor é a coisa mais triste do mundo, gente. Não dá para ser feliz, não dá para conversar, interagir com a família sentindo dor e falta de ar. Então, vamos para um remédio. Se o senhor entende a doença que tem, porque o senhor já vem conversando com o seu médico há algum tempo, se você entende que o motivo da sua dor ou da sua falta de ar ainda persiste em você, então é um tipo de remédio que precisa tomar de horário para manter o controle, tá? Então, se parar de tomar porque parou de ter dor, ou porque parou de ter falta de ar, vai voltar. E a gente tem que começar tudo de novo. Então, segue o horário, faz direitinho, tá bom? O senhor não é a primeira pessoa que me pergunta sobre isso, e eu respondo sempre isso. Remédio a gente dá para cuidar da pessoa, para deixar a pessoa da melhor forma possível, tá? Ouvindo a Inês me fez lembrar, tipo, voltou lá no nosso primeiro episódio, que a gente falou sobre esse geralzão de cuidados paliativos, né? Como que a gente falou como é importante daquele perfil do paliativista e como é importante a pessoa se especializar, estudar. E também a gente falou sobre quanto que os profissionais de saúde que não sabem o que é cuidados paliativos e também interpretam de formas diferentes. Então, assim, essa é a prova concreta desse estigma
da morfina, por quê? Como existe pouco manejo, os profissionais de saúde não sabem usar, eles estão usando esse recurso apenas na fase muito final de vida. Então, as pessoas que passaram por esse tipo de experiência só ouviram essa palavra no final de vida, mas não é porque ela é só usada no final de vida, é porque as equipes que estão aí não têm um conhecimento técnico de que esse é um recurso que pode ser usado em diversos momentos. Então, tem um estigma que a história construiu e que a gente está aqui para romper, mas não é porque esse remédio ele é apropriado. Inclusive, existem diversos outros medicamentos muito mais fortes do que a morfina. Então, assim, se bem utilizado, sabendo corretamente, quanto antes, melhor. O ponto é como cuidar dessa dor. Então, mas é um estigma besta que a gente tem que acabar com ele. E não só dor, como teve uma coisa que eu Isso. descobri ao pé do Da leito respiração. da minha avó, que falta de ar tem um manejo da morfina, com bomba de infusão, etc. Aqui a gente nem entra em questões técnicas, porque não somos da saúde, né? Somos comunicadores, mas só ali no pé da cama da minha avó, que eu fiquei aflita de imaginá-la com falta de ar. E falaram, não, a morfina bem dosada, ela Vai trazer esse supre essa conforto. sensação. Eu nunca tinha sabido daquilo, eu estava com 30 anos na cara. E a maioria de nós Não não sabe. Cuidados paliativos são cercados de má interpretação. Tem muito mito por aí que a gente quer desfazer, mas a gente não vai nem tocar nesse assunto. A gente não vai trazer mitos e verdades, a gente vai trazer verdades e verdades. Verdade. Nunca é cedo ou tarde demais para cuidados paliativos. Quanto antes, melhor. Verdade. Você não precisa escolher entre cuidados paliativos e o tratamento para sua doença. Eles podem e devem caminhar juntos. Verdade. Geralmente, as pessoas que passam por cuidados paliativos, sejam pacientes ou familiares, são muito gratas por terem tido esse acesso. Verdade. Doenças graves provavelmente irão nos fazer questionar nossas crenças, relações e o nosso próprio legado. A equipe de cuidados paliativos estará à disposição para te ajudar com essas questões. Ponto final nessa temporada. Acabou! Acabou, que jornada, hein, Tom Almeida. Uma série dedicada ao nosso tema do coração, só falando de cuidados paliativos, a série Cuidados Paliativos para Todos, porque é nisso que a gente acredita. Que bom que a gente fez isso. Tô feliz. É a temporada do podcast do Infinito, que a gente fez também em vídeo. Então, se você está Vejam por aí. ouvindo, pode vir também para o YouTube. Se você quiser só escutar mais para frente, caminhar ouvindo, pode ir para os tocadores de podcast. Compartilhe com muita gente. A gente realmente acredita que o que a gente construiu, o que a gente trabalhou, pensou nesses roteiros, tem muito conteúdo muito relevante. A gente traduziu esse tema tentando ser da forma mais simples e acessível e trazendo exemplos e tudo mais. Então, por favor, compartilhe com Comente, todo mundo. critique. Comente, critique. A gente Peça aceita. mais episódios. Isso! E como a gente está falando, né, que cuidados paliativos não são acessíveis para todos os brasileiros, inclusive a grande maioria, é muito importante que pessoas comuns, como eu e você, estejam sabendo dos próprios direitos, porque enquanto o lado da política pública não avança o suficiente, é importante que nós, da sociedade civil, saibamos dos nossos direitos e estejamos lá olhando de igual para uma equipe de saúde, para um médico e falando, assim eu não volto para casa, com dor eu não fico. Se você não sabe manejar isso, me ajuda quem saiba, mas não é assim. QR Code na tela para você que nos acompanha pelo YouTube ter acesso à nossa Central de Cuidados Paliativos. É um site recheado de informações, artigos, reportagens sobre cuidados paliativos para você se aprofundar e distribuir por aí. Se você estiver só ouvindo e não vendo a gente, vai na descrição do nosso episódio, no seu tocador de podcasts favorito. Tem o link lá, você chega direto. Pode ver tudo, pode ler, pode guardar, pode transmitir Por para favor. quem quer que seja. E o nosso muito obrigado, sincero, enorme, para os nossos parceiros Quebrando o Tabu, Instituto Ana Michele Soares e Frente Paliativistas. Produção, roteiro e apresentação,
Juliana Dantas, muito obrigado por estar aqui Muito comigo. obrigada mais uma Mais vez. essa. E Para eu- quem está só ouvindo, a gente está dando mãozinhas aqui, ó, Que fazendo um bonito, acordo. que cena bonita. Apoio Maria Júlia Almeida, trilha sonora de Maestro Billy, arte, captação, montagem e distribuição da Júpiter Conteúdo. Talvez você, Infiniter, não saiba. Todo o conteúdo que a gente entrega gratuitamente, diariamente, só chega até você porque uma mulher incrível acredita na gente, acredita nas mesmas causas que a gente. Olga Rabinovich, coraçãozinho para Olga Rabinovich, que por meio do Instituto Olga Rabinovich apoia tudo que a gente faz desde o primeiro ano. São 7 anos de infinito. E é por isso que a gente consegue alimentar as nossas redes, o nosso Instagram, que não para de crescer, não é mesmo? Esse podcast, o Conversas Sinceras, especialmente essa temporada, Cuidados Paliativos para Todos, também tem e-mails que chegam para quem está inscrito na nossa newsletter. A Semana do Luto, que é um evento que é um sucesso todos os anos. Muitas outras ações. Então, Olga, obrigada. E ontem eu mandei um WhatsApp para Olga, que apareceu meu iPhone, trouxe uma foto que eu tirei com ela e com o Roy, a primeira vez que ele veio para o Brasil, o Roy Rimmer, em 2018, e apareceu essa lembrança, eu encaminhei para ela esse WhatsApp dessa boa lembrança lá no início. Sincronicidade. Total. Por aqui, Boa. então, o nosso papo termina, mas continua lá no nosso Instagram, @infinito.etc. Tom Almeida, muito obrigada. É sempre Obrigado. uma honra. Também, que bom que a gente fez isso juntos. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo, tchau. Este episódio e toda a série Cuidados Paliativos para Todos são um oferecimento do AC Camargo, que acredita nessa causa e incentiva essa conversa.